Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise de Magazine Luiza, MGLU 3, vamos ver se faz sentido ainda essa operação, se nossos alvos continuam os mesmos, tá? A gente tinha uma possibilidade na semana passada que aparentemente está se desenhando um pouco diferente, então vamos dar uma redesenhada aí nas nossas projeções para tentar entender qual o caminho mais provável, se vamos fazer aí uma correção um pouco maior do que o esperado, se o nosso alvo continua ainda na mesma região, tá? Então vamos dar uma passada geral aí no gráfico, vamos tentar entender os próximos passos aí para o médio e longo prazo, tá? Antes a gente continuar, como sempre, vamos passar rapidamente aqui pelos fundamentos da empresa. Valor atual, R$ 2,00. Valorização nos últimos 12 meses, menos 35,06. Não está pagando nada de dividendos, tá? Aqui impressão valor patrimonial 1,42, preço sobre o lucro menos 33,94. Passando um pouquinho mais aqui para os resultados, a gente vê aí com lucro líquido até 2021, tá? Depois disso 2022 e 2023 prejuízo, muito pressionado aí pelo setor do varejo que está realmente com desempenho muito ruim e também aí alta taxa de juros. Isso aí deve dar um alívio a partir do ano que vem, mas o setor ainda não se recuperou, tá? Então a gente tem ainda um desafio muito grande no setor de varejo. Na parte da dívida líquida aqui, a gente vê uma dívida líquida de 4 bilhões para um patrimônio de 9, então por enquanto tudo sob controle, tá? Mas aí follow-ons já começam a circular rumores, ainda mais se a empresa não começar a dar lucro, tá? Então se continuar prejuízo recorrente, vai acabar tendo que recorrer a essa estratégia, tá? Mas por enquanto, fora do radar aí já foi até declarado pelos controladores, tá? Passando aqui para o gráfico, então, a gente vê ainda, estamos na luta aqui pelo semanal em retornar acima dessa região. A gente já deixou uma boa pista aqui no semanal com essa entrada de volume bem interessante, tá? A gente tem o nosso retângulo vermelho aqui embaixo, que agora no diário vai ficar um pouquinho melhor para a gente ver, que já estava quase descartado semana passada, mas o cenário se tornou um pouquinho diferente a partir dos eventos de ontem, então já pode ser que a gente tenha uma correção um pouquinho maior antes de tentar dar uma retomada na alta. Então a gente vai reavaliar esse cenário agora no diário. E no semanal continua aqui justamente essa grande estrutura desse triângulo, onde a gente tem essa grande resistência aqui na região de 3 a 13,50, tá? Então no semanal ainda mudou pouca coisa, a gente ainda tem um sinal forte aqui de fundo nessa região, tá? Então agora pelo diário a gente tem que tentar entender justamente se a gente tem um cenário onde a gente vai retomar alta a partir daqui ou ainda vai corrigir um pouco mais, tá? Fazer mais alguns candles de baixa para depois tentar algum cenário de alta, tá? Então agora vamos passar para o diário para justamente ver esse cenário, tá? Então aqui, ó, passando para o diário a gente já vê esse retângulo vermelho, que é justamente esse candle aqui do diário, tá? Então entrou um grande volume fazendo essa movimentação aqui depois desse primeiro teste nessa região do fundo perdido, tá? Então a rejeição dessa região já deu um bom sinal de alta. A questão toda é que se a gente ia conseguir ter forças para já seguir esse movimento para cima, em direção à região dos R$ 3,50, ou se a gente ia justamente fazer um novo movimento corretivo primeiro, para depois tentar fazer esse movimento de alta aí para bater os nossos alvos, tá? Então agora a gente vai tentar justamente fazer nossas projeções aqui com base nessas indicações que a gente tem aqui, tá? Para tentar entender qual o caminho mais provável para as ações da Magalu. E aí vamos ver se vale a pena tentar procurar um novo sinal de entrada, beleza? Antes da gente continuar, como sempre, quem não é inscrito no canal já se inscreve, ativa as notificações para não ficar de fora aí. As análises da Magalu toda terça-feira, 7 horas da manhã, tá? Então já se inscreve aí para não perder as próximas, tá? A gente tem calendário fixo de análises, cliquem na aba comunidade, vocês vão encontrar. E sempre que a gente faz alguma troca de ação, a gente
vai fazer sempre agora a votação para os inscritos na aba comunidade, então fiquem atentos, tá? Também temos área de membros a partir de R$ 20, você já tem acesso a bastante análises exclusivas, grupo no Telegram, tá? Tem bastante conteúdo também para o outro tipo de membro, a gente tem grupo no Discord, tem acesso à carteira do canal, tem um acompanhamento aí praticamente diário, tá? Durante o pregão. Tá? Então clique aí e seja membro do canal. Vai ficar também na descrição, como sempre, o guia que eu construí mostrando essas técnicas que eu uso para operar a um preço baratíssimo até dia 31 de dezembro esse valor, tá? Depois vai subir, tá? E o acesso é conteúdo, o acesso é vitalício tanto ao conteúdo que vai entrar, tá? Quanto ao grupo do Telegram. Então aproveitem esse preço aí só até dia 31 de dezembro, tá? O link vai ficar na descrição. Tá? Então, continuando aqui, o que a gente pode imaginar para as ações da Magazine Luiza? A gente tem um cenário agora, pelo que a gente fechou ontem, tá? A gente deixou um candle bem baixista aqui, com uma nova rejeição nessa região. Então, a gente tem tudo aí para vir testar essa região do 1,86. E se a gente perder essa região, a gente vai entrar justamente na minha zona aí de interesse, que é justamente aqui, ó, dentro desse retângulo, até o teste aqui da região de 1,75 até aqui 1,50, tá? Então, entrando nessa zona fica bem interessante, justamente para quem não está comprado ainda, porque aqui daria uma entrada bem mais interessante, pensando justamente num stop barato, que aí teria um stop aqui de mais ou menos aí uns 8%, que é para esse tipo de ação que tem uma variação muito alta, fica bem interessante. Então eu aguardaria, tá, procurar locais de compra justamente aqui, para depois, assim, quando der um sinalzinho de fundo aqui, já fica interessante para comprar, para tentar pegar uma retomada. Então aqui eu já estou buscando sinais de reversão e seria o único lugar aí mais interessante para quem ainda não está comprado. A tendência macro continua sendo de alta, enquanto a gente não perder essa região, a tendência é a gente ir buscar realmente a casa dos 3 a 13,50 e aí sim ficar de olho para justamente procurar algum sinal de suporte, de resistência forte, tá? Porque voltando para o semanal aqui, como eu sempre digo, essa região aqui vai ser muito difícil a gente conseguir romper já numa primeira tentativa, tá? Então por isso que a minha região aqui dos 3 a 13,50 continua sendo uma resistência fortíssima e vai ser difícil a gente passar, mas vamos ficar atento, por enquanto o sinal é de recuperação. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível eu envio elas para o canal, beleza? Valeu!